Oi pessoal, tudo bem? Boa noite. Aqui é o Bruno da Atrices. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa plataforma aqui que vocês estão vendo, que é a Birdmaster. Eu vou falar o que que ela é, tá? Para que ela serve e como é que a gente usa. É um vídeo tanto para quem está procurando um sistema de barbearia para poder cuidar da barbearia, para poder cuidar da fila, cuidar do financeiro, administrar realmente a barbearia, quanto para quem já encontrou a gente e quer saber como é que usa, tá? Como é que usa o sistema e como é que a gente coloca tudo isso aqui para funcionar. É bem tranquilo, é bem simples, tá? Talvez esse vídeo aqui ele funcione de uma vez só, talvez seja um único vídeo, talvez eu divida para poder facilitar, mas o conteúdo ele é o mesmo, beleza? Então, o que que é a Birdmaster? A Birdmaster é um sistema, né, que a gente fez para você que tem sua barbearia, para você que está anotando o nome de cliente no papel, administrando fila, perguntando se a pessoa tem preferência, e aí caso a pessoa tenha preferência, você que está esquentando a sua cabeça para poder fazer com que todo mundo ali corte cabelo dentro da fila certinho, esse sistema aqui, para quem tem esse tipo de problema, que é um problema muito recorrente nas barbearias do Brasil, né, do Brasil como um todo, esse aqui vai te ajudar bastante. Por quê? Porque aqui, como você pode ver, você pode colocar o nome do cliente e adicionar ele na fila e ele gerencia para você, direcionando para caso a pessoa tenha uma preferência de barbeiro, justamente para o barbeiro que ela pretende cortar. Ah, Bruno, mas se a pessoa não tiver uma preferência de barbeiro, então ela vai cortar com o primeiro disponível, mas a fila vai ser sempre respeitada, tá? Uma segunda função do Birdmaster é que, por exemplo, se ao contrário, ao invés de você ter, não só você ter muitos clientes, mas você ter mais de um barbeiro, a gente sabe que você precisa cuidar do produto que esse barbeiro está entregando. Você precisa saber quanto é que cada barbeiro está cortando no dia, para chegar no final do dia, dependendo da barbearia, você saber quanto que você tem que pagar o barbeiro com base naquilo que ele produziu, né? A gente sabe que é bem frequente que os barbeiros trabalhem freelance, então acontece com muita frequência de você precisar fazer lá no final do dia o seu rateio para todo mundo receber aquilo que cortou. Beleza? Então ele serve primeiro, né, a forma mais evidente para você cuidar de uma fila automática sem precisar ficar anotando o nome de todo mundo no papel e cuidando para que todo mundo tenha o seu lugar respeitado na fila, tá? E depois é você fazer aquela separação do quanto que cada barbeiro cortou e quanto que cada um deve receber no fim do dia. Ele também simplifica isso para você, tá beleza? Por fim, cara, ele tem aqui uma função auxiliar muito interessante que é de catalogação de corte, né? Você padronizar o serviço que você está oferecendo e aí com isso tu já dá um serviço assim padrão para o teu cliente. Ele já saber o que que você oferece, o que que a tua barbearia faz, tá? Então você vê aqui um sistema completo, né, para você cuidar do teu cliente, do teu barbeiro e do teu produto, tá bom? Para que a tua barbearia ela tenha todo o acessório de respeitar quem chega na fila, de respeitar quanto que cada barbeiro cortou e de tirar de você ou de quem atende a sua barbearia a responsabilidade de fazer todas as contas, de fazer tudo manual, né? Você simplifica muita coisa e até profissionaliza o teu trabalho com um sistema desse daqui, que hoje está rodando o seu programa beta, tá? É a nossa segunda fase de teste, o nosso programa alfa foi nota 10, tudo certinho. Hoje a gente vai rodar até dia 31 de dezembro de 2026, o nosso programa beta, que serve para a gente ouvir de quem vai usar o sistema o que que pode melhorar até a gente lançar o nosso produto oficial, tá? O Birdmaster é gratuito, então ele não tem custo. Você pode simplesmente acessar o site e rodar aqui na sua barbearia que ele vai funcionar, tá bom? Funciona para computador, funciona para tablet, funciona para celular. Embora para celular tenha algumas considerações que você precise fazer, tá? Mas funciona em todos os dispositivos todos os dispositivos com acesso à internet, beleza? Então agora que você já sabe, vou te mostrar como é que funciona. Aqui, nessa parte aqui onde está escrito adicionar cliente, vamos supor que o Carlinhos chegue para cortar com o Marlon, tá bom? O Carlinhos quer cortar a asa delta. A asa delta é R$ 60, dura 45 minutos. Vou colocar o Carlinhos na fila. Repara o seguinte: ele quer cortar com o Marlon e como é que o Marlon está? Disponível, beleza? Então, assim que o Carlinhos entrar aqui, o Marlon já vai ser considerado ocupado. Você vê aqui, como eu te falei, Carlinhos, asa delta cortando com o Marlon, em andamento com uma expectativa de tempo aí de 45 minutos. Repara aqui que o Marlon está ocupado. Você só tem o Gustavo agora disponível.
tá bom? Então agora chega o Ricardo, por exemplo. Ricardo também quer cortar com o Marlon, beleza? E ele quer cortar um militar. Vou adicionar o Ricardo na fila. E tá aqui o Ricardo na fila, esperando o Carlinhos acabar, beleza? Quando o Carlinhos acabar de cortar com o Marlon, aí é a vez do Ricardo. Vamos fazer um teste? Então, 1, 2, 3 e finalizei. Repara aqui, ó. Carlinhos finalizou com o Marlon. Cara, acabou aquela história de você riscar o nome do cliente no seu caderninho pautado. Não, é só vir aqui com o que você tem de opção para poder fazer. Muito simples. Beleza? Vamos adicionar mais uma pessoa aqui. Guilherme chegou. Guilherme não tem preferência de barbeiro. Guilherme vai cortar militar. Então, ó, Guilherme chegou. Entrou na fila o Guilherme. Não tem preferência. E Guilherme entrou com o Gustavo. Agora, olha que interessante. Tá todo mundo ocupado. Tá vendo? Se chegar alguém, vai ficar na fila, né? Vamos botar aqui que eu cheguei e eu quero cortar militar, por exemplo. Não tenho preferência. Tô aqui, tá? Então a primeira função, como eu estava explicando para vocês lá no começo, é isso. Você tem um gerenciador de filas que considera a preferência de cada pessoa que está chegando, sem você precisar ficar esquentando sua cabeça de que, é vez de fulano, vez de cicrano, de beltrano. Não. Deixa esse trabalho com a máquina. Vai cortar o cabelo. Tá? Você que é recepcionista, deixa esse trabalho com a máquina. Lança a chegada do seu cliente na barbearia. Simplifica muito o seu trabalho, cara, isso daqui. Tá? Brunão, como é que eu atualizo aqui os barbeiros? Que, por exemplo, aqui eu tenho Marlon e Gustavo. Vou finalizar aqui os dois. Aqui eu tenho Marlon. Ah, eu tô cortando o cabelo com o Marlon agora. Esqueci que eu tava na fila. Então, aqui eu tenho o Marlon e o Gustavo. Certo? Como é que. Eu não tenho nenhum Marlon nem um Gustavo na minha barbearia. Como é que eu mudo isso? Vou colocar aqui Maurício. Beleza? Tá aqui. Agora eu tenho um cara chamado Maurício que também é barbeiro nosso. Tá? Então agora no momento eu tenho 3 barbeiros. Bruno, como é que eu apago os meus barbeiros? Eu venho aqui em gerenciar dados, tá? E vou apagar o Marlon. O Marlon falou que tá cansado de cortar cabelo, não quer mais cortar. Salvei, fechei. O Marlon saiu. Super simples, super prático, bem legal, tá? Sem necessidade de você ficar comprando caderno, caneta, se perguntando onde é que a caneta foi parar, perdendo seu tempo enquanto você podia estar cortando cabelo, né? Você está perdendo dinheiro, por exemplo, quando você faz isso. Ou até, por exemplo, para quem tem uma barbeira mais gourmet, um recepcionista que cuida de alguma outra coisa, como por exemplo, cuidar de quem está chegando, oferecer um café. Às vezes não consegue fazer por conta desse tipo aqui de coisa, beleza? Então, já sabe como é que adiciona o cliente, já sabe como é que gerencia o barbeiro e o corte, Bruno. Aqui você tem militar e asa delta, tá? Eu não sei como é que é na tua cidade, mas aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem um corte chamado manguinho, tá? Que outros chamam de asa delta também, enfim, vai variar muito de região para região, tá? Aqui eu vou colocar o preço do manguinho, R$ 48, beleza? Demora 30 minutos para poder. Vamos botar 35, porque já tem 30 minutos ali. Então agora você tem aqui o corte manguinho, que eu vou adicionar aqui agora, beleza? Repara o seguinte, cara, tudo, absolutamente tudo é mantido em histórico. Você tem um histórico de tudo que acontece, beleza? Então aqui você tem o corte adicionado manguinho. Se alguém chegar, vamos botar aí que o Carlos chega. Você pode tranquilamente colocar o Carlos para poder cortar o manguinho já a partir do momento que você adiciona o corte. Beleza? O Carlos está aqui. Vamos supor que eu fiz alguma coisa errada, Bruno. Como é que eu faço para poder editar isso? Você vem aqui em gerenciar dados, onde eu vim agora, e você pode alterar o nome, remover, tá? Tanto do barbeiro quanto dos cortes. E no caso dos cortes, tu pode alterar o preço e o tempo em minutos que você demora para poder cortar. Beleza? Então, é tudo editável, né? Você vê aqui que você tem um controle forte das informações da tua barbearia. Você tem um registro de tudo que acontece. Chegar no final do dia, você quiser saber tudo o que aconteceu, quem foi, quem cortou, com quem cortou quem, quem adicionou fulano, o corte que foi adicionado, tudo isso você consegue registrar aqui. E no final do dia, você só vem aqui em exportar fila e ele vai te contar tudo o que aconteceu, beleza? Brunão, chegou no final do dia, eu vou fechar o Carlos aqui, tá, gente? Que tá cortando com o Gustavo no momento. Chegou no final do dia, eu quero uma forma de eu ter
quanto que cada barbeiro cortou. Eu quero saber quanto que cada barbeiro fez no dia. Vamos supor, Maurício e Gustavo são sócios, mas eles dividem o lucro de acordo com o que cada um corta, não é meio a meio, beleza? Eu quero saber quanto é que eu, Maurício, por exemplo, vou ganhar naquele dia. Quanto é que do dinheiro que eu tenho ali, quanto que eu tenho que sacar para mim, beleza? Como é que eu faço Relatórios. isso, Bruno? Você vai vir aqui. Daí aqui você vai ter as opções de você selecionar por barbeiro, tá? A data de início que você quer começar a trazer essa informação, a data final, e a opção de gerar, tá? Vamos supor então que, por exemplo, você é o Maurício e você corta junto com o Gustavo na tua barbearia e você quer saber quanto é que você fez naquele dia para você tirar, para você fazer o seu saque. Então, se você vai selecionar, se você quer saber o que que você tirou naquele dia, tu vai selecionar só o dia. Então, de 5/12 até 5/12. Você vai vir aqui em gerar e ele vai te trazer as informações de todas as pessoas com quem, todas as pessoas que cortaram com você, qual foi o corte que elas fizeram, quando que elas fizeram, tá? A hora, o segundo, tudo. E o mais importante, quanto que pagou, né? Eu vou sair aqui do modo tela cheia para você poder ver que se você puxar essa informação aqui e depois clicar nesse botão aqui, ele vai te trazer um relatório para que você veja, para que você consiga, se você quiser trabalhar com essa informação em outro lugar, todos os cortes que você fez num relatório, tá? Se você quiser ver, por exemplo, do Gustavo, é só você trocar aqui e gerar de novo. Então você vê aqui quem que o Gustavo cortou, os cortes e quanto que ele fez. Daí você só baixar aqui, fazer a soma, ou se você quiser fazer aqui na mão mesmo, você vê que é bem rapidinho, bem tranquilo, tá? É, E aí você tem toda essa informação aqui. Você fecha o caixa da sua barbearia com esse relatório, tá? Você vê que é uma ferramenta, embora ela seja prática, né? Até simples, na verdade, não tem tanta coisa assim tão complexa, igual programas super complicados da vida. Ela atende boa parte das dores de uma barbearia, né? Ela simplifica muita coisa. Algumas barbearias, por exemplo, tem um barbeiro só e o cara tem que cortar o cabelo de quem está na cadeira, e receber ligação e responder mensagem, e anotar quem está chegando, colocar na fila. E aí nisso ele precisa interromper o corte que ele está fazendo. E aí com isso ele perde dinheiro, por exemplo. Porque o tempo em que ele poderia estar cortando, ele está fazendo outra coisa. Você também tem casos em que você tem uma barbearia consolidada, já grande, com 8, 9, 10 barbeiros, em que você precisa controlar, administrar a galera que está chegando e não interromper a tua operação com isso, né? Que é um grande desafio. E aí você fazer isso num caderno com papel e caneta é muito complicado, cara. Por vários motivos. Primeiro, porque você pode rasurar o papel. Segundo, porque você pode estar anotando, daí de repente alguém vem e anota, mas anota de uma forma diferente da tua, e aí vocês não se comunicam e um risca o do outro. E quando vai ver o cara que está com prioridade de um barbeiro está sendo ultrapassado por alguém que não tem prioridade nenhuma, que não tem preferência, melhor dizendo, por barbeiro nenhum, tá? Então, essa ferramenta aqui, ela soluciona bastante essa questão da fila, de você não precisar se preocupar com isso, e vai desde uma barbearia pequena até uma barbearia grande, tá? Ela soluciona a dor, a dificuldade que é de você depois selecionar todos os cortes que cada barbeiro fez. Cara, você não tem que se preocupar com isso se você é barbeiro. Você tem que ter essa informação fácil. Se você administra uma barbearia, se você é o recepcionista de uma barbearia e te pedem essa informação, isso precisa estar bastante acessível, porque é um dado bastante, uma informação muito valiosa para a operação da barbearia. Então, você anotar isso num caderno, você tem várias dificuldades. De repente, a letra de alguém que não dá para entender muito bem, pode rasgar, pode molhar, pode perder, muita coisa pode acontecer, tá? E com esse relatório aqui você simplifica muito disso, tá bom? E é muito customizável, né, cara? Você vê aqui, por exemplo, que você pode adicionar corte, você pode remover corte. A partir desses cortes você consegue dizer qual é a posição de quem está na fila. Então, não sei se vocês chegaram a ver, mas, por exemplo, vamos supor que você tenha A, B, C e D.
Então, quando o C chega, ou quando o D chega, ele já sabe qual é a posição da fila dele, tá? Quando o D chega, ele já tem uma previsão ali de quanto que ele deve esperar. Tudo isso é muito simplificado. Às vezes o cliente pergunta para você com o tempo que vai demorar para chegar a vez dele e você não sabe dizer, né? Não é que isso aqui vai ser certeiramente, claro que vai variar de barbeiro para barbeiro, mas te dá uma noção, te dá um controle maior do que está acontecendo, tá bom? Se você sair da página, não tem problema, você pode, sem problema nenhum. Eu vou fechar aqui, por exemplo. Tá fechado. Vou abrir aqui. Ele vai recuperar a mesma informação que você tinha antes, do mesmo jeito que estava, no mesmo estágio. Não tem problema você fechar. Você pode usar tablet, computador, celular, como eu falei, notebook, tudo isso funciona, todos os dispositivos com acesso à internet, um navegador, pelo menos de 2012 para cá, funciona bem, tranquilo com esse programa. Gratuito, tá? Então você não tem que pagar nada agora, tá? Realmente ele é público, então desde o cara que está começando a barbearia e quer oferecer um serviço mais profissional para o cliente, até a barbearia que está só testando um sistema novo porque não está satisfeito com o sistema anterior, está disponível igualmente para os dois, tá? A ideia é que a gente, no final do ano que vem, ou seja, a gente começa dia 1º de janeiro de 2026 e vai até 31 de dezembro de 2026 com essa versão, acrescentando, claro, funções novas, mas numa versão de teste beta. Tá? Isso significa que a gente vai deixando o programa disponível, as pessoas vão usando e as pessoas podem dar feedbacks para a gente sobre o que elas percebem que é uma dificuldade delas e que o sistema poderia oferecer, tá? E aí depois desse tempo a gente começa a oferecer, mas por um preço super em conta, tá? A proposta é que a gente comece, que a gente venda, na verdade, esse serviço aqui por uma assinatura mensal de R$ 30, tá? O que não chega a ser, pelo menos no Rio de Janeiro, praticamente nenhum corte. É R$ 30 num dia, tá? E para quem tiver nesse teste beta com a gente já desde agora, desde antes do fim de 2026, a gente pretende dar um desconto de um pouquinho mais do que 50%, ou seja, de R$ 30. Vai cair para R$ 14,90, o que, para falar a verdade, é um preço muito ínfimo. Você nem sente isso na tua barbearia, dependendo do teu porte, claro. Mas até para quem está começando é um preço bastante acessível para uma tecnologia que facilita bastante o teu serviço e que passa outra imagem de serviço para o teu cliente, tá? Se você tiver alguma sugestão, se você quiser entrar em contato, se você quiser falar com a gente, ver o que a gente faz, você pode clicar nesse botão que ficou ali, que eu acabei de clicar para mostrar para vocês. Esse aqui é o nosso site. A gente atende desde empresa pequenininha, que está começando agora e que vai se tornar uma grande empresa no futuro, até as empresas que já são grandes, que já têm bastante funcionários, já tem 200, 300 funcionários. A gente faz vários sistemas, diferentes plataformas para diferentes empresas. Por exemplo, se você tem um restaurante, você quer ter um menu digital onde a pessoa pede, a cozinha recebe e depois devolve para o cliente o pedido. A gente faz esse tipo de serviço, tá? O nosso foco é receber a dor do cliente, vamos colocar assim, ele fala, olha, isso aqui está difícil na minha empresa, eu preciso de ajuda, quero facilitar. Então ele chega na gente, conta como é que está essa dificuldade, a gente cria um sistema que soluciona esse problema. Tá? Então, se for o teu caso, também pode se sentir à vontade, você vem aqui, clica aqui em contato, deixa aqui o teu nome, teu endereço de e-mail para contato e a história do projeto que você quer, do programa que você quer. E é isso, pessoal. A gente realmente espera que vocês possam aproveitar do programa, que seja útil para vocês, tá? E qualquer sugestão que vocês tiverem nesse tempo, vocês podem se sentir completamente livres para poder falar pra gente, tá bom? É isso aí. Um abraço.